Olá, crianças! Vamos estudar matemática, aula 150. Na aula de hoje faremos atividades do bloquinho. Vamos resolver problemas, vamos descobrir quantidades. Vamos resolver situações problema 8. Vamos começar? Problema 1. Em um hortifruti havia 13 melancias, 14 melões e 16 abacaxis. Quantas frutas havia no hortifruti? Vamos pensar. No hortifruti havia 13 melancias. Havia 14 melões e 16 abacaxis. O que queremos saber? Quantas frutas havia no hortifruti? Então devemos somar as 13 melancias com os 14 melões com os 16 abacaxis. Vamos somar? Sinal de mais. No hortifruti havia 13 melancias. O número 13 é formado por uma dezena e 3 unidades. No hortifruti havia 14 melões. O número 14 é formado por uma dezena e 4 unidades. No hortifruti havia 16 abacaxis. O número 16 é formado por uma dezena e 6 unidades. O que faremos agora? Vamos traçar murinho, vamos separar casa das unidades, casa das dezenas. E agora vamos somar, começando sempre pela casa das unidades. 3 unidades de melancias. 1, 2, 3. Mais 4 unidades de melões. 1, 2, 3, 4. 4 unidades de melões, mais 6 unidades de abacaxis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos somar? 3 unidades de melancias com 4 unidades de melões com 6 unidades de abacaxis. Somem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Encontramos o número 13. O número 13 é formado por uma dezena e 3 unidades. O que faremos? Deixaremos 3 unidades na casa das unidades e uma dezena. Vamos trocar 10 cubinhos, 10 unidades por uma barrinha de 10 e vamos levar lá para a casa das dezenas. Troquem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cubinhos, 10 unidades. Vamos trocar por uma barrinha de 10. Uma dezena que acabamos de levar lá para a casa das dezenas. E agora vamos somar todas as dezenas que existem na casa das dezenas. A dezena que acabou de chegar com uma dezena de melancias que havia no mercadinho, no hortifruti, mais uma dezena de melões que havia no hortifruti, mais uma dezena de abacaxis que também havia no hortifruti. Vamos somar? Uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena.
Vamos somar as dezenas? Vamos contar as barrinhas? 1, 2, 3, 4 dezenas. Uma dezena mais uma dezena, 2 dezenas. Mais uma dezena, 3 dezenas. Mais uma dezena, 4 dezenas. 43. Havia 43 frutas no hortifruti. O número 43 é formado por 4 dezenas e 3 unidades. Próximo problema. 2. Em uma mangueira havia 45 mangas. 13 estavam maduras. Quantas não estavam maduras? Então, pessoal, em uma mangueira havia 45 mangas. E o que sabemos? Sabemos que 13 estavam maduras. O que queremos saber? Quantas não estavam maduras? E para descobrir quantas mangas não estavam maduras, é muito fácil. É só retirarmos desta quantidade, da quantidade total, as 13 mangas que estavam maduras. Se separarmos, retirarmos as 13 mangas maduras, descobriremos quantas mangas não estavam maduras. Vamos separar? Vamos retirar? Sinal de menos. Em uma mangueira havia 45 mangas. O número 45 é formado por 4 dezenas e 5 unidades. Vamos retirar 13. 13 mangas que estavam maduras. O número 13 é formado por 1 dezena e 3 unidades. Vamos traçar murinho. Vamos começar. Sempre pela casa das unidades. 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. E o que faremos? Vamos retirar 3 unidades que estavam maduras. 1, 2, 3. Retiramos 3 unidades. Quantas sobraram? 2. 5 menos 3 é igual a 2. 2 unidades. Vamos para a casa das dezenas? Na mangueira havia 4 dezenas. 4 grupos de 10. 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas. Na mangueira havia 4 dezenas de mangas. 4 grupos de 10. 4 conjuntos de 10. O que faremos? Vamos retirar uma dezena. Uma dezena de mangas que já estavam maduras. Vamos retirar uma dezena? Retiramos uma dezena. E quantas restaram? 1, 2, 3. E agora, pessoal, 4 menos 1 é igual a 3. 3 dezenas. 3 dezenas. O que descobrimos? Descobrimos o número 32. Isso significa que 32 mangas não estavam maduras, estavam verdes, não estavam maduras. E o número 32 é formado por 3 dezenas, 3 conjuntos de 10 e 2 unidades. 32. Próximo problema. 3. Em uma fazenda havia 16 vacas, 13 porcos e 14 galinhas. Quantos animais
havia na fazenda? Já sabemos que na fazenda havia 16 vacas. Na fazenda havia 13 porcos. E na fazenda também havia 14 galinhas. O que queremos saber? Quantos animais havia na fazenda? Queremos saber o total de animais. Então devemos somar as 16 vacas com os 13 porcos, com as 14 galinhas. Vamos somar? Sinal de mais. Na fazenda havia 16 vacas. O número 16 é formado por uma dezena e 6 unidades. 16. Vou separar um pouquinho. O número 16 é formado por uma dezena e 6 unidades. Na fazenda também havia 13 porcos. O número 13 é formado por uma dezena e 3 unidades. Na fazenda também havia 14 galinhas. O número 14 é formado por uma dezena e 4 unidades. O que faremos agora? Vamos traçar murinho, separando casa das unidades, casa das dezenas. E agora vamos somar, começando pela casa das unidades. 6 unidades de vacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 3 unidades de porcos. 1, 2, 3 unidades de porcos. Mais 4 unidades de galinhas. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Vamos somar? 6 mais 3 mais 4. Somem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, pessoal, encontramos o número 13. O número 13 é formado por uma dezena e 3 unidades. O que faremos? Deixaremos 3 unidades na casa das unidades. E uma dezena? Vamos trocar 10 cubinhos por uma barrinha de 10. Vamos separar os cubinhos, as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos trocar 10 cubinhos, 10 unidades por uma barrinha de 10, uma dezena. Levamos para a casa das dezenas uma dezena, uma barrinha de 10. E agora vamos somar todas as dezenas. A dezena que acabou de chegar lá na casa das dezenas, mais uma dezena de vacas, mais uma dezena de porcos, mais uma dezena de galinhas. Vamos somar? Uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena. Vamos somar contando as barrinhas? 1, 2, 3, 4 dezenas. Uma dezena mais uma dezena, 2 dezenas. Mais uma dezena, 3 dezenas. Mais uma dezena, 4 dezenas. 43. Descobrimos que na fazenda há 43 animais. O número 43 é formado por 4 dezenas e
3 unidades. Próximo problema. 4. Em uma cartela havia 24 ovos, 12 foram usados. Quantos ovos restaram na cartela? Vamos pensar. Em uma cartela havia 24 ovos. E o que sabemos? Sabemos que 12 foram usados. O que queremos saber? Quantos ovos restaram na cartela? Então, pessoal, pensem comigo. Na cartela havia 24 ovos, mas 12 foram usados. Então, devemos retirar desta quantidade os ovos que já foram usados, os 12 ovos que não estão mais na cartela. Vamos retirar, vamos subtrair, sinal de menos. Na cartela havia 24 ovos. O número 24 é formado por 2 dezenas e 4 unidades. Vamos retirar, vamos separar, vamos retirar os 12 ovos que já foram usados. O número 12 é formado por 1 dezena e 2 unidades. E o que faremos agora? Vamos traçar murinho, separando casa das unidades, casa das dezenas. E agora, vamos subtrair, sempre começando pela casa das unidades. 4 unidades de ovos. 1, 2, 3, 4. 4 unidades de ovos. Vamos retirar 2 unidades que já foram usadas. 1, 2. Quantas unidades restaram? 2 unidades. 4 menos 2 é igual a 2. 2 unidades. E agora, vamos para a casa das dezenas. Na cartela havia 2 dezenas, 2 grupos de 10. 1 dezena, 2 dezenas. E o que faremos? Vamos retirar a dezena que já foi usada. Vamos retirar 1 dezena. E o que sobrou? Sobrou 1 dezena. Então, 2 menos 1 é igual a 1. 1 dezena. Quantos ovos restaram na cartela? Restaram 12 ovos. Sobraram 12 ovos. O número 12 é formado por 1 dezena e 2 unidades. 1 dezena e 2 unidades. 12 ovos. Próxima atividade. Descobrindo quantidades. Vejam, temos 1 centena, 2 dezenas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Vamos descobrir que número é esse? Contem comigo. 100 mais 10, 110, mais 10, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128. Vamos escrever como o número 128 é formado? Vejam, 100. Escrevam 100 mais, vejam, temos 2 dezenas. 10 mais 10 é igual a 20. Escrevam 20. Mais 8 unidades. Escrevam 8. Vamos contar novamente? 100 mais 10, 110, mais 10,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128, 128. Próxima quantidade. Vejam, uma centena, 2 dezenas, 3 unidades. Vamos contar? 100, mais 10, 110, mais 10, 120, 121, 122, 123. Vamos descobrir como o número 123 é formado? Vejam, 100. Escrevam 100. Mais. Vejam, 2 dezenas. 10 mais 10 é igual a 20. Escrevam 20. Mais 3. Vamos contar novamente? 100 mais 10, 110. Mais 10, 120, 121, 122, 123, 123. Próxima quantidade. Vejam, uma centena. 3 dezenas, uma unidade. Contem comigo. 100 mais 10, 110, mais 10, 120, mais 10, 130, mais 1, 131. Vamos escrever como o número 131 é formado. Vejam, 100. Escrevam 100. Mais. Vamos somar as dezenas. 10. Mais 10, 20. Mais 10, 30. Escrevam 30. Mais 1. Vamos contar novamente. 100. Mais 10, 110. Mais 10, 120, mais 10, 130, mais 1, 131. Próxima quantidade. Uma centena, 3 dezenas, 3 unidades. Vamos contar? 100. Mais 10, 110, mais 10, 120, mais 10, 130, 131, 132, 133. Vamos escrever como 133 é formado? Vejam, 100. Escrevam 100. Mais. Vamos somar as dezenas. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 30. Mais 1, 2, 3. Mais 3. Vamos contar novamente? 100 mais 10, 110 mais 10, 120 mais 10, 130, 131, 132, 133, 133. Depois, vocês deverão completar a sequência numérica. Completem a sequência. Estudem a tabela, estudem os numerais.
Até a próxima aula!